Olá, estamos iniciando mais um programa Fórum Comunitário, aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. O tema de hoje é Conhecendo a Pessoa com Deficiência. Para tratar desse assunto, nosso convidado José Juarez Martins, diretor da área visual da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também conosco, a assessora da área visual da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Noêmia Queiroz. Agradecemos a presença dos nossos convidados. Juarez, o que é uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência é toda aquela pessoa que não tem por exemplo, no meu caso, pessoa que não tem a visão, né? A pessoa que não, por exemplo, com audição, não escuta, né? Ou deficiente físico, usa cadeira de roda, ou outra muleta, ou outras coisas. E o deficiente intelectual, que é o deficiente antigamente, quando falavam que era deficiente mental. Né? Que hoje é deficiente intelectual. Muito bem, Juarez. Noêmia, como é conviver com uma pessoa com deficiência nesses anos todos que você acompanha o Juarez? 8 anos. 8 anos. Olha, é um aprendizado grandioso, principalmente para mim, porque a gente desconhece muita coisa relativa à pessoa com deficiência e há um crescimento muito grande espiritual. A gente vai aprendendo a dar valor a muitas coisas que passavam despercebidas. E eu acho que isso tudo, depois desses 8 anos, eu me sinto uma pessoa muito melhor, por me sentir útil também, né? Eles ensinam muito pra gente. Juarez, por que a inclusão do deficiente visual na sociedade deixa muito a desejar? Bem, assim, eu acho que o principal problema é a atitude das pessoas com relação ao deficiente. Que as pessoas, na verdade, às vezes discriminam o deficiente sem realmente ter muita noção que estão discriminando ou sem saber muito bem disso, por falta de conhecimento, ou ignorância, coisa parecida, né? Porque o caso que a Noêmia falou aqui, a Noêmia acabou entendendo tudo sobre o deficiente, sabe tudo. E ela tem realmente um carinho muito especial e ela tem uma luta junto com a gente em favor da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Juarez, nos fale a sua experiência, Juarez, como deficiente visual. Bem, a minha experiência assim, começou quando fiquei cego com 14 anos. E dos 14 anos até agora, em janeiro agora eu faço 60 anos, já faz mais de 45 anos, né? Que eu perdi a visão. E é uma experiência realmente extraordinária de uma pessoa que já viu e para uma pessoa que não enxerga. Eu tenho realmente uma experiência muito grande, aprendi muito com a vida e eu cresci muito como ser humano e eu sou uma pessoa que me julgo uma pessoa totalmente integrada na sociedade e uma pessoa feliz. Isso que é mais importante. O que há de avanço na inclusão da pessoa com deficiência nesta última década? Bem, temos alguns fatores importantíssimos, como a questão da lei de cotas e o desenho internacional da pessoa com deficiência, né? Temos também a BNT e temos a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Curitiba, que realmente eu considero um dos maiores avanços desse todo esse tempo, esses últimos 10 anos, em matéria da inclusão da pessoa com deficiência em Curitiba. Mas o que você gostaria que acontecesse para que os deficientes conquistassem o seu devido lugar na sociedade? É que todas as pessoas tivessem realmente o sentimento puro e o interesse de incluir realmente o deficiente na sociedade, dando realmente oportunidade para o deficiente.
criando todos os meios de acessibilidade, principalmente uma via de acesso no coração de cada um. Esse que é o mais importante para que a inclusão da pessoa com deficiência seja uma realidade de uma vez por todas. Você já passou por algum tipo de discriminação pela sua deficiência, Juarez? Sempre. Sempre passei. Praticamente todos os dias a gente passa por isso. Eu não lamento por isso, Alice, porque eu sou uma pessoa realmente incluída na sociedade, sou uma pessoa reabilitada, uma pessoa feliz, que eu não dependo de ninguém para sobreviver. Eu lamento isso pelas pessoas que realmente não têm oportunidade. Porque se discriminam eu, que sou realmente uma pessoa incluída, uma pessoa que representa uma classe a nível de município, imagine aqueles que não têm oportunidade nenhuma. Então, imagino tanto que essas pessoas ainda são discriminadas. Eu gostaria que todos realmente fizessem parte dessa luta com a gente, com a nossa secretaria, com a Noêmia, com você, que é pai de deficiente também, fizesse parte desse grupo de inclusão e trabalhasse junto conosco contra todo tipo de discriminação, até aquela discriminação que a pessoa pega e entra numa sala, não cumprimenta um e cumprimenta o outro, e o deficiente deixa de lado. Essas coisas realmente, às vezes, é coisa muito pequena que realmente pesa muito para o deficiente. Isso é comum em empresa, Juarez? Muito, muito, muito. Porque, principalmente em empresa, porque nas empresas eles querem cumprir a lei. Eles não estão com interesse de fazer com a pessoa, seja muitas vezes a pessoa incluída na sociedade. Então a lei devia ser obrigatório que todos os que participam de uma empresa ou que vão conviver com o deficiente fossem pessoas treinadas para receber esse deficiente e dar a oportunidade realmente que ele merece. Noêmia, você comentou que vocês estão com um programa nas escolas, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto que eu acho, meu ponto de vista pessoal, é que a pessoa não discrimina conscientemente o deficiente. Às vezes é um certo receio que essa pessoa tem de se aproximar, de querer melindrar, é uma falta de conhecimento. Então, na minha opinião, o importante é a educação de base. Nós temos feito palestras em escolas, até quero deixar à vontade aqui, se tiver alguma diretora de escola, alguém que tenha interesse em nos solicitar, depois vocês vão ter o endereço da secretaria e a gente agenda isso com o maior prazer. E até os alunos estão dando um retorno maravilhoso, porque muitas coisas que eles não sabiam, e a gente faz os alunos passarem por essa experiência, no caso do Juarez, como visual, a gente venda os olhos dos alunos, eles andam com a bengala para se servir de água. Então a gente deixa uma jarra d'água com um copo, eles vão se servir, tomar, como se eles fossem deficientes visuais. Então está bem interessante esse programa e está tendo muito boa aceitação. Inclusive, você me chamou a atenção, até a pergunta que eu faria, não só nas escolas, mas esse assunto seria interessante para as empresas também, com os funcionários normais. Eu acho que todo mundo que quer aceitar no coração a pessoa com deficiência, sempre tem boa vontade e disposição para aprender. Eu aprendi muito e eu acho que, inclusive, o deficiente visual, ele enxerga com o coração. Ele não enxerga com os olhos, mas ele enxerga muito mais que a gente, muitas vezes. E eu já comprovei isso com o Juarez, várias vezes. E tem mais uma coisa, que a Noêmia, por exemplo, aprendeu muito comigo, porque nós discutimos muito sobre deficiência visual e sobre inclusão. Nós discutimos muito. Nós realmente temos esse debate nesse sentido, para que nós realmente tenhamos cada dia uma melhora nessa questão da gente incluir a pessoa com deficiência. A Noêmia tem toda a abertura de discutir comigo, e eu deixo todas as pessoas com o direito de perguntar tudo o que quer perguntar sobre deficiência, mesmo que as perguntas sejam as mais absurdas, para que a gente realmente faça realmente para a gente interagir. Porque o problema maior é não interagir com o deficiente. Tem que interagir para saber realmente o que ele sente, o que ele precisa e como é a vida dele, e no que você pode contribuir, e como nós podemos viver em comunidade com seres humanos que têm todos o mesmo direito.
Essa palestra, Sim, né? se me permite uma parte, essa palestra que nós fazemos nas escolas, a gente deixa uns minutos da palestra, uns 15 minutos, para os alunos, liberdade total para fazer a pergunta que eles quiserem. E aí eu acho que eles ficam bem à vontade, tanto que o tempo expira e eles não querem que o Juarez pare de falar, que a gente pare de conversar, e eles tiram todas as dúvidas, e eu tenho certeza absoluta que depois dessa palestra os alunos vão começar a agir de forma diferente e com um olhar diferente para a pessoa com deficiência. Interessante, Alice, que na verdade os alunos muitas vezes, quase todas as palestras, no fim da palestra eles pedem para mim tirar o óculos. Eles pedem para o Juarez tirar os óculos. Tirar os óculos, para tirar o óculos, eles pensam, porque eles falam meio com medo, será que o cara vai querer tirar o óculos? Eu tiro o óculos e mostro para eles que não tem problema nenhum em tirar o óculos, né? Então, normalmente, assim, é muito, muito importante, eu acho especial, muito importante que eles aprendam já no início da vida deles, né, seu Alice? Essa questão da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Uma vez perguntaram para o Juarez, como é que você toma banho, né, Juarez? Sim. Uma vez perguntaram para ele, como é que você toma banho? Ele falou, com água e sabão. Quer dizer, as pessoas criam, acho que, uns monstros na cabeça, né? E eles imaginam... Mas é uma coisa natural, né, senhora? Assim, então, é uma coisa natural. As perguntas, você tem que estar preparado para responder, seja qual for, né? Então, a pessoa com deficiência não pode ter esse problema de revolta, de ser realmente revoltado pelo fato de ter perdido a visão. Isso é uma coisa que tem que deixar isso de lado. Não só na deficiência visual, na secretaria nós trabalhamos com a área de deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva e deficiência visual, né, Juarez? Sim. E a intelectual ainda compreende o TGD, que é o transtorno global de desenvolvimento, e é tudo englobado na parte de deficiência intelectual e os transtornos mesmo. Transtornos de conduta. Transtornos de conduta. E autismo, é bem interessante, a gente vai com o tempo aprendendo a conhecer essas várias facetas do ser humano com uma certa limitação e com uma certa deficiência, e aprendendo a conviver com eles e aprendendo com eles, o que é mais importante. Noêmia, o trabalho de vocês lá é muito procurado pelos deficientes e as suas famílias? Bastante. A gente tenta atender na medida do possível, elucidar as dúvidas, sabe? As pessoas não sabem como conseguir, por exemplo, isenção tarifária, que o deficiente não paga ônibus. Então, como fazer para conseguir? A gente orienta, problemas de saúde, a gente orienta também. Então, a gente quer deixar, a secretaria veio para facilitar a vida das pessoas com deficiência. E a gente quer deixar bem à vontade para vocês que quiserem, que estiverem vendo o programa e que precisarem, que nos procurem, porque nós temos o maior prazer e estamos à disposição de segunda a sexta no horário comercial para esclarecer qualquer dúvida e ajudar no que for possível. Juarez, qual a atitude que se deve ter ao encontrar um deficiente visual, eu digo, na cidade, né? A parte externa, quando ele está caminhando? A primeira coisa, se você quer ajudar um deficiente, se aproxima e cumprimenta e pergunta se ele precisa de ajuda. Sim. E qual é o tipo de ajuda que ele precisa. Né? Olha, isso é uma coisa, praticamente uma coisa normal. Eu até ontem, quando eu estava vindo lá para a minha clínica, uma mocinha me encontrou na rua e me parou na minha frente. Aonde que o senhor vai? Onde o senhor quer ir? Né? Eu disse, não, eu vou para a minha clínica aqui pertinho, na próxima quadra. Você está querendo me ajudar? Ela falou, sim, eu quero ajudá-lo. Né? Eu disse, mas olha, só se você quiser me acompanhar, porque eu daqui eu não estou precisando de ajuda. Né? Mas você tem que ter muita educação, muito respeito com as pessoas que você oferece. Né? Daí ela disse, bem, se o senhor quiser que eu lhe acompanhe, eu vou com o senhor. Eu disse, bem, se você quer ir comigo, vamos, mas não há necessidade no momento, né? E daí ela falou, mas eu vou até a esquina com o senhor. Daí eu disse, então vamos até a esquina. Ela chegou na esquina, ela disse, então aqui eu vou deixar o senhor aqui, eu estou percebendo que o senhor anda muito bem e o senhor conhece bem o caminho, né? Eu disse, eu agradeci ela e disse, olha, um bom dia para você, né? Obrigado pela tua atenção, pelo teu gesto, né? Então, seu Alice, é assim que você cria. Às vezes eu, por exemplo, uma pessoa se aproxima e se oferece para me atravessar a rua, eu aceito.
Não pela necessidade que eu tenha, é porque a pessoa está sendo solidária, né? Está querendo, está demonstrando uma aproximação, está querendo se aproximar para conversar, coisa parecida. Daí a gente atravessa a rua ali, passa do outro lado, a gente agradece, olha, um bom dia para o senhor, muito obrigado pela atenção. Então, dessa maneira, você cria uma aproximação com as pessoas, né? Sim, E afasta o problema da discriminação também. Profissionalmente, você se sente uma pessoa realizada e aceita pela sociedade, Juarez? Poxa, esse é o lado melhor da minha vida. Eu sou uma pessoa que sou, em Curitiba, eu sou massoterapeuta há 40 anos e eu sou totalmente aceito. Eu tenho uma clientela maravilhosa, antiga, e jovens, indicados, e pessoas aonde, na minha clínica, eu que atendo meus clientes, eu que abro a porta, eu que até limpo o chão muitas vezes, eu faço a minha agenda, lá eu sou o dono realmente do meu espaço, do meu mundo, ali realmente é tudo aquilo de bom que eu criei ao longo desses 40 anos, seu Wallace. Isso é realmente, eu até sou muito grato à sociedade curitibana, os meus clientes, os meus amigos, que realmente prestigiam tanto e valorizam o meu trabalho e me dando realmente a condição de vida que eu tenho e para minha família também. O que vocês acham de Curitiba como capital modelo? Juarez, você poderia assim relatar alguns casos assim que já aconteceu com você andando pelas vias de Curitiba, se ela realmente condiz com aquilo que nós chamamos de modelo? Eu digo isso a respeito do deficiente visual, ou até do cadeirante também. Seu Wallace, eu acho que teve um grande avanço na questão realmente da melhoria do acesso, das calçadas, rampas e tudo mais na cidade de Curitiba. Mas eu acho que falta muito ainda para a gente atingir realmente aquilo que é o ideal na questão de acessibilidade arquitetônica para a pessoa com deficiência. A gente sempre quer um pouco mais, né? Eu acho que esse governo tem se preocupado muito em incluir o deficiente e fazer com que as barreiras arquitetônicas sejam derrubadas. E a gente trabalha em parceria, muitas vezes, com o Ministério Público, que recebe as denúncias, as reclamações, e o nosso secretário, às vezes o Juarez vai junto também, fotografar os lugares e fazerem, com a câmera técnica, uma adequação desse espaço para que seja acessível a todos. Então, é importante, é mais um trabalho que a Secretaria desenvolve. É uma preocupação nossa para que não tenha limites, que o direito de ir e vir seja a todos, deficientes ou não. Juarez, o que você acha desse contato em questão da inclusão do deficiente visual na sociedade? De uma maneira geral. O contato, de uma maneira geral, é uma coisa fantástica, extraordinária, como esse aqui, essa oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui, da gente se expressar, da gente falar, a gente dizer o que realmente a gente sente e o que a gente deseja na questão da inclusão da pessoa com deficiência. Eu digo, senhoras, ali, por exemplo, que eu falei anteriormente ali, da importância que tem a Secretaria na vida do deficiente nesses últimos 8 anos, porque nós trabalhamos com tudo lá. Tudo que realmente, todas as reivindicações que vêm da parte do deficiente, nós fazemos realmente na íntegra, tentamos resolver todas as situações, mas resolver mesmo, seu Alisson. Não é aquela coisa de se enrolar, de contar história, de deixar para amanhã. Nós resolvemos mesmo. Questão de inclusão na área de moradia, Coab, Ministério Público, Jurídico, questão da acessibilidade, maus trato, encaminhamento para a escola, encaminhamento para trabalho, em todos os âmbitos nós temos trabalhado realmente muito, seu Alice, e tem dado muito certo nosso trabalho e tem sido realmente relevante. Claro que nós não vamos resolver todos os problemas, mas pelo menos nós trabalhamos realmente com grande vontade, com vigor, com tenacidade e muita realmente
sempre pensando cada vez mais que o deficiente tenha um lugar ao sol, que os seus direitos sejam realmente preservados, que ele tenha tudo aquilo que ele não tem muitas vezes da parte da sociedade. Lá na Secretaria, nós tratamos o deficiente realmente com todo o carinho, com todo o respeito que o deficiente realmente merece. Jones, a respeito, esse assunto muito interessante, a respeito das empresas. Quando as empresas contratam vários deficientes visuais e paraplégicos, que eu tenho conhecimento não só, de causa. Até intelectual leve. Exatamente. E como é que você vê a respeito dessas empresas que contratam esses deficientes? Você vê assim, de uma maneira assim, geral e global, uma aceitação normal entre os funcionários normais e os deficientes de uma maneira geral? Como é que você vê a nível de empresa? O que você poderia falar para nós? Eu acho que tem algumas empresas que contratam simplesmente para cumprir a lei de cotas. Porque a lei exige que se coloque pessoas com deficiência, né? E tem outras empresas que fazem realmente um trabalho maravilhoso, fantástico, em favor dessas pessoas que vão trabalhar nas suas empresas. Eles realmente dão condição, se o deficiente não é treinado, eles treinam os deficientes e fazem com que os funcionários, realmente, os dirigentes, fazem com que todos eles trabalhem em função de uma melhoria de qualidade de vida daquela pessoa com deficiência. Isso existe muito. Como existem muitas empresas que estão fazendo aí, que é uma coisa totalmente errada, que estão registrando o deficiente, pagando o deficiente e deixando o deficiente em casa. Isso vai de encontro. Triste, né? Triste, é lamentável que façam isso com uma pessoa com deficiência. É tudo aquilo que nós não queríamos que acontecesse. Mas isso realmente acontece? Nós tivemos notícias, acontece. Sabe? Nós tivemos notícias. Diz que está acontecendo muito essas coisas, então isso é lamentável, é profundamente lamentável. Se não tem competência nenhuma para desenvolver sua função, então dispensa. É humilhante, né? Mas não faz isso com o deficiente. Né, senhora Rafael? Mas agora a Secretaria está desenvolvendo, inclusive, um programa de trabalho, sabe, de adequação. O relógio dele fala as horas. Sim, sim. É mais uma coisa para a inclusão dele, para o deficiente, né? poder saber as horas, o relógio dele fala. Mas a gente, na Secretaria, está desenvolvendo um serviço de empregabilidade, e com treinamento e tudo mais. Então, é mais uma coisa que favorece para o deficiente poder ser incluído no mercado de trabalho. É um pouco mais em favor da inclusão da pessoa com deficiência, né, senhora? Sim. Porque hoje, eu não sei se o senhor sabe que a oferta é maior que a procura, né? Que o deficiente tem mais oferta de trabalho do que deficiente para colocar no mercado. Mas daí não existe assim, uma qualidade no Todas cômputo as geral? até com os não deficientes, né? E tem que ter uma qualidade. Tem que haver uma qualificação. Essa é uma questão que veio, a lei de cotas veio realmente fazer com que as empresas, cobrar das empresas o direito lá da lei de cotas, então daí a questão dos deficientes não estar preparado para o mercado de trabalho também tem muito essa situação, né? Assim. Então tem algumas empresas aqui, algumas entidades que preparam o deficiente para o mercado de trabalho. Treinamento. Só em treinamento, né? Então tem muita coisa, existe um avanço, né? Mas a questão da inclusão do deficiente é uma coisa gradativa e que realmente está andando, eu acho, na minha opinião, que está andando bem. Se tiverem alguma dúvida, se os telespectadores quiserem fazer alguma pergunta ou mandar para cá ou para o endereço nosso alguma solicitação, a gente está plenamente disponível. Aproveitando o endereço vocês mudaram, né? Nós estamos numa sede nova há um mês e uma sede maravilhosa, que era uma escola especial antes, todinha adaptada, as paredes todas com corrimão, os banheiros adaptados, com rampas. Então, agora, realmente, a gente pode dizer que está bem instalado, né, Juarez? Sim. A gente ficou, durante 7 anos, numa outra sede provisória. Ao lado do Paraná Clube? Na Engenheiro Rebouças, na Praça Plínio Tourinho. Nós mudamos. E agora nós estamos no Ogulang. Simão Bolívar? Na Simão Bolívar, 1366, ali no Ogulang. Uma casa bem bonita e está todo mundo convidado a nos visitar, tomar um cafezinho e nos conhecer lá, e o que precisar da nossa ajuda nesse sentido,
a gente está à disposição. Juarez, como é que é o teu dia a dia? Do teu trabalho, secretaria, como é que você poderia explicar para a gente? O meu dia a dia é uma luta, né, senhora? A gente levanta todo dia às 6h30 da manhã e vai dormir meia-noite, 1h da manhã, né? Então a gente luta muito. Eu trabalho na minha clínica, trabalho na secretaria, eu realmente tenho uma atividade realmente muito extensa, muito desgastante e muito gratificante também. Entende? Então, a gente tem... Realmente eu gostaria que todos os deficientes tivessem o direito de poder trabalhar como eu trabalho, como luto, como realmente me canso e me desgasto e realizo realmente a minha missão e meu sonho e meu ideal, que é lutar cada dia mais pelas pessoas com deficiência. E tudo que eu faço em minha vida é em função da pessoa com deficiência, não da minha pessoa, mas daqueles realmente que precisam muito do nosso apoio e da nossa luta e da nossa dedicação. E com certeza nós estamos juntos para somar. Com porque eu fico à vontade, até ia comentar, eu fico à vontade porque eu tenho um filho deficiente visual, vocês conhecem, então eu fico muito à vontade para tratar desse assunto. Juarez, nós estamos chegando ao final do nosso programa, faltando alguns minutos, e gostaríamos das suas considerações finais. Eu agradeço realmente o espaço e a oportunidade e queria colocar a Secretaria à disposição de todos os telespectadores, de você, Alice, que você está sempre com a gente. E em nome do nosso secretário lá, que é deficiente físico também, Irajá de Brito Vaz, que Isso, qualquer Irajá. coisa que vocês precisarem, Florença da nossa produção já... pode procurar o nosso secretário, que ele é realmente uma pessoa totalmente integrado e imbuído do mesmo ideal que o nosso, que é fazer com que a pessoa com deficiência tenha cada dia mais um pouco de direito, mais espaço e seja pessoa realmente representada com dignidade e com respeito. Noêmia. Agradeço também a oportunidade que vocês deram para a gente poder falar um pouquinho sobre a pessoa com deficiência e deixar à vontade, se vocês quiserem saber sobre as outras áreas, o Rubens, que é o diretor da área auditiva, também está disponível sempre para esclarecer, a Denise, da área intelectual, o Irajá, da área física, o Juarez, da área visual. E a gente está aí disponível para o que vocês precisarem, contem com a gente e muito obrigada pela oportunidade que vocês nos deram. Nós é que agradecemos. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a você, telespectador, pela sua audiência. Até o próximo programa.